Fala, fiel, fala, bando de loucos. Jogo difícil hoje no Sul, Corinthians buscando a primeira vitória, apesar do Juventude ter voltado agora da segunda divisão para a primeira, sempre difícil jogar lá, fora de casa, né? A torcida forte lá, o estádio deles também com muita força. Vai ser um jogão aí pro Coringão que vai vir com novos titulares. Opa! Tô ansioso para ver, vai ser hoje, 8 horas da noite, direto do Rio Grande do Sul. Lili Nascimento está hospedada lá no Hotel do Timão, trazendo todas as informações atualizadas para nós, aqui nesse primeiro vídeo do dia de hoje. Chico Garcia conhece muito bem o Juventude e vai trazer bastante informação interessante aqui pra gente, analisando também essa nova formação, esses novos titulares que possivelmente vão jogar hoje, como que vai ser esse jogo. E também Chico Garcia trouxe uma análise completa do Raniel que está sendo um monstro com a camisa do Corinthians, uma das maiores contratações aí desse novo Corinthians, tá representando, parece que joga muito tempo com a nossa camisa, vai dar muita alegria para fiel. E aí se inscreva no canal, fiel. Você que não é inscrito, vai ter notícia aqui todos os dias, 2 a 3 vídeos. Deixa o like, fiel. Deixa o like para fortalecer também o nosso trabalho. Muita gente assiste e esquece de deixar o like. Se não gostar, não tem problema, mas se gostou do conteúdo, deixa o like. Vamos pro vídeo de hoje. Olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu chamar a Lili Nascimento aqui, que é a informação de agora. Ela vai explicar pra gente o que aconteceu na entrevista que ela conseguiu agora há pouco com Augusto Melo, Lili. Como tudo aconteceu agora, amigo, você tá aí no Sul já pra cobertura do próximo jogo do Corinthians. Conta você pra gente o que tá rolando. Fala, Dani, beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esporte. A gente está aqui no hotel em que o Corinthians está hospedado. A delegação acabou de chegar aqui em Caxias do Sul. Então, os jogadores passaram, cumprimentaram os torcedores que estão aqui. E aí, de cantinho ali, a gente conseguiu conversar com o presidente Augusto Melo, né? Perguntamos algumas coisas, entre elas, sobre a situação dele com o Rubão, né? Notícia que vinha rolando ao longo da semana, de que o clima não era bom entre os dois nos bastidores. O Rubão viajou também, tá? Ele tá aqui, mas ele não conversou com a gente, somente o presidente Augusto Melo. Ele disse que mais boato, que o clima tá bom, mas vamos fazer o seguinte, além disso ele também falou sobre a situação do Antônio Oliveira, de ter sido expulso novamente, mesmo assim ele faz questão de viajar com a delegação, falou sobre contratações, mas vamos ouvir o que a gente conseguiu conversar aqui com o Augusto Melo. Não sei se a gente já tem a sonora preparada aí, se tiver, Dani, você puder chamar, senão eu vou resumindo daqui já também. Já vai nessa, Lilizinha. Já vai nessa, já vou resumindo daqui, é isso? Vamos Liberada? ouvir que ela tá no ponto. Então bora. Não é isso não, ela não entendeu certo. A gente tem a entrevista. A sonora tá no ponto. Isso, a gente tem a entrevista. Então vamos aí, gente. Maravilha. Vamos ouvir, a gente volta aí, Lili. Adoro. Senão ela ia resumir lá. Show. O torcedor quer, como as organizadas quer, é sempre a verdade, a gente olha no olho, a gente fala sempre a verdade, a gente está se dando super bem nesse sentido. A gente quer a coisa muito transparente, cara, e é isso que o torcedor quer. Tem tido aí, antes da Lili, tem tido aí uma digamos assim, boataria dizendo que você e o Rubão não estão conversando, estão brigados. O Rubão está aqui, está acompanhando a delegação, claro, você também como presidente do Corinthians. Até que ponto isso é verdade, presidente? Cara, a gente está preocupado com o Corinthians, cara, isso é tudo conversa, são pessoas tentando conturbar a situação, o ambiente está bom, tá tudo tranquilo. Isso é bacana, isso mostra o amor que ele já tem pelo Corinthians, essa integração é maravilhosa. Faz parte, né? Aos pouquinhos vai se corrigindo, é normal. Ele faz questão de estar junto. Sempre junto, não só ele, como o Paulinho contra o São Bernardo. Paulinho mesmo indo pro jogo, fez questão de participar. Unido, isso mostra como o grupo tá unido, como o grupo tá na mão dele. O clima tá muito bom. O Corinthians sempre tá no mercado, né? É um time grande, né? A gente sempre tá disposto a qualquer situação. Mas hoje a gente tem um grupo fechado, tá tudo caminhando muito bem. A gente não tá preocupado com isso agora, não. É isso, né, Dani? Então ele fez questão de falar ali que é mais boato, fofoca, que o clima está bom. Não entrou muito no assunto, né, sobre a situação dele com o Rubão. Falou aí dessa situação de mercado e ele destaca muito esse ambiente com o técnico Antônio Oliveira, né? Porque toda vez que ele é suspenso, ele faz questão de viajar com a equipe, fica assistindo de um dos camarotes. Ele esteve aqui, inclusive ele veio aqui autografar a camisa de todos os torcedores, tirou foto com todo mundo. Então, Antônio Oliveira não vai estar na área técnica, mas veio para Caxias do Sul.
Toda vez que ele é expulso, ele faz questão. Como se fosse uma coisa normal, né, Lili, Dani, Pascoal? Toda vez que ele é expulso, é a terceira expulsão, né? Pô, ele só não é mais expulso no Brasil desde que ele chegou do que o Abel Ferreira, mas ele tá encostando ali. Ele tem que parar de ser expulso, pô. Porque ficou normal. Então toda vez que ele é expulso, ele vai dar instruções, fica... Não pode, o técnico tem que ficar lá embaixo, é isso. Não, a Lili tem razão. Ele tem toda a razão, não dá para normalizar, né? A gente já chamou muito a atenção do Abel aqui pelo comportamento e tal, e agora o Antônio também precisa tomar um certo cuidado, né? Vou aproveitar que você tá aí, Lili, só para trazer pra gente um pouquinho de expectativa do jogo para amanhã contra o Juventude também. Já aproveita e arremata o que você tiver de partida, por favor, amiga. Expectativa grande, Dani, porque é o primeiro jogo fora, né, do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, aí sim o técnico Antônio Oliveira, mas ele pode ter feito algumas modificações no meio de campo, tá? Se a gente for lembrar da última coletiva contra o Galo, ele falou sobre a situação do Wesley, que algumas coisas deveriam ser consertadas, então aí a gente não descarta que de repente o Coronado, né, que retornou, possa ganhar uma chance como titular. Tem a questão do Maicon também, que foi liberado pelo departamento médico. Agora resta a dúvida, se ele já está pronto para jogar os 90 minutos a partir de amanhã ou se ele vai seguir um cronograma igual o Paulinho vem fazendo, entrando aos poucos para que o técnico Antônio Oliveira consiga mexer também ali no meio de campo. Se isso acontecer, fica aí Maicon e Fausto Vera disputando uma posição, e se o Wesley não entrar em campo como titular, o Igor Coronado pode ganhar uma chance ali na ponta. Então a gente aguarda para essa partida, esse jogo tão importante. 3 jogos do Corinthians fora de casa, tá? Amanhã contra o Juventude, sábado RB Bragantino, os 2 pelo Brasileiro, e na próxima semana Argentinos Júniors, aí jogaço, transmissão da ESPN lá em Buenos Aires. Eu também estarei lá, tá? Chego de Caxias do Sul, vou para Buenos Aires e aí a temporada começou de vez, Dani. Vai ela, vai a barriga e vai todo mundo bem, graças a Deus. A viagem vai ficar boa, hein? No esquema pra fazer a viagem vai ficar boa, hein, Lili? Tá boazinho, tá ótima. A gente beijo, Lilizinha. Bom. Beijo, tchau, gente. A Lili volta ainda no Sport Center para falar mais sobre a declaração do Augusto. O Antônio Oliveira também é um ponto a ser olhado. A gente fala mais desse assunto aqui no clube amanhã. Os esportes, números de Juventude e Corinthians nessa temporada. Juventude em 19 jogos tem um aproveitamento de 45,6%, 25 gols marcados e 15 sofridos. E o Corinthians em 17 jogos, 49% de aproveitamento, 24 gols marcados e 15 gols sofridos. Da Lili Nascimento aí com as informações do Corinthians. Dona, vamos falar um pouquinho de Juventude e Corinthians, que não vai ter o Antônio Oliveira. Como é que você enxerga essa partida para as duas equipes? Porque é um Corinthians que precisa começar a vencer também na competição e um Juventude que vai precisar se segurar nessa Série A. Sim, né? Eu acho que 2 realidades diferentes. Né? O Juventude entrando mais para brigar por uma permanência. Eu acho até que o Corinthians pode ficar numa zona um pouco mais confortável ali, né? Numa zona intermediária para cima. Vai depender do encaixe do trabalho do Antônio Oliveira. Mas, mais uma vez, a gente vai ver o Corinthians sendo testado em um momento do jogo, em uma fase do jogo que ele precisa evoluir, que ele não está evoluindo, que é propondo o jogo, tendo a posse de bola, necessitando ser mais criativo. A gente viu essa dificuldade do Corinthians, né, jogando contra um time que estava com 1 a menos, por exemplo, com o Galo, que é um time, né, superior até tecnicamente, e o Corinthians não conseguiu criar, não conseguiu articular o jogo. Acho até que naquela partida o Corinthians precisava de uma tentativa, uma ousadia maior por parte do Antônio Oliveira, de uma tentativa, por exemplo, de Coronado e Garro juntos, você jogando com a mais, jogando dentro de casa. Isso não aconteceu. O Juventude, que a gente viu do Roger Machado, que foi um time que eliminou o Internacional, foi até uma final de Campeonato Gaúcho, é um time, né, com muita pegada, com muita marcação, um time perigoso nesse jogo mais direto, que busca muito contra-ataque, que tem uma bola parada também complicada, e dessa forma, mesmo jogando dentro de casa, vai tentar superar esse Corinthians. Sobre as dúvidas, né, do Antônio, não tiraria o Wesley nesse momento com esse esquema. Eu acho que o Wesley, por tudo que ele tem demonstrado com a camisa do Corinthians, principalmente um esquema que privilegia 2 pontas, ele é um cara fundamental, porque ele é o cara que acelera o jogo, ele é o cara que rompe linha, é um cara habilidoso, é um cara que tem algo de diferente, que pode tornar esse time um pouco mais vertical. Você pensar aí o Coronado jogando com o Garro, eu acho justo,
Mas aí eu acho que teria que vir para uma modificação, talvez um 4-4-2, para você ter 2 caras de articulação. Você colocar o Coronado mais aberto, o seu time vai sofrer sem a bola. Contra um time que vai jogar exatamente pelo lado do campo para explorar os espaços cedidos pelo Corinthians. Sim. Então, assim, o Antônio, eu acho até 4-4-2. que hoje o time tem uma cara maior, uma identidade maior, é um time que cresceu sem a bola, um time muito mais combativo, muito mais competitivo na marcação, mostrou isso contra o Galo, principalmente no primeiro tempo, pressionando alto, deixou o Galo desconfortável. Agora, com bola, eu acho que esse time precisa avançar um pouco mais. É um time que precisa ser um pouco mais criativo e ele vai ser testado dessa forma contra o Juventude, que é um time de solidez na marcação. Pessoal, o Corinthians terminou a preparação para esse jogo em Caxias do Sul, baixas temperaturas, né? Todo cuidado é pouco. O reencontro, né, com o Juventude, que está de volta à Série A, e com algumas possibilidades de mudanças. O Diego Palacios segue de fora ainda, então o lateral vai ser o Hugo, ele não foi nem relacionado, né, o equatoriano, e tem uma possibilidade de mudança no meio, seja com o ingresso, o retorno do volante Maicon, ou meio-campista Maicon, né, porque segundo o Antônio ele não é volante, que está recuperado, e aí ele entraria no lugar do Fausto Vera, que está tentando ser resgatado aí, né, pela comissão técnica alvinegra, mas não está conseguindo, né? O Maicon hoje eu acho que é titular absoluto. Eu gostaria de ver mais o Breno Bidon, mas simplesmente sacaram o menino para dar uma chance para o Fausto Vera, o que eu achei bem estranho. Acho que o Breno Bidon, na ausência do Maicon, ele deveria jogar. E agora o Maicon voltando, ele ocupa a sua função de titular ali ao lado do Ranieri no meio-campo e do Rodrigo Garro. Normalmente ele tem feito o time com o Wesley, o Yuri e o Romero, mas pode ter o ingresso do Coronado. O Coronado ainda não jogou entre os titulares. Muita gente está pedindo e cobrando que ele jogue ao lado do Rodrigo Garro, e aí com isso ele faria, de repente, a função do Wesley, aberto pelo lado esquerdo. Eu não tiraria o Wesley, mas é uma possibilidade aventada, né, dele jogar no 4-4-2. Obviamente ele não jogaria lá no lugar do Wesley fazendo corredor, mas seriam 2 volantes, né, o Ranieri e o Maicon, 2 meio-campistas, Garro e Coronado, com 2 atacantes, Yuri e Romero. Nesse sentido, um 4-4-2 mais equilibrado, mas aí o Antônio teria que mudar o sistema também, isso poderia acontecer. Acho muito difícil que ele mexa no sistema e na estrutura, então creio que Coronado para segundo tempo, Maicon pode sim retomar a condição de titular, o restante já melhorar conhecido, muito, né, com o Félix Torres, o Gustavo Henrique, na direita o Fagner, na esquerda o Hugo, com o Cássio no gol. Essa deve ser a equipe do Corinthians para encarar o Juventude. Cara, o Ranieri, ele tem, enfim, mostrado muita qualidade e números impressionantes, né? Os números traduzem o que a gente está vendo em campo. Jogar no meio. O Ranieri chegou chegando, vestiu a camisa com uma facilidade, adaptou muito fácil e os números dele, pela galera do SofaScore, mostram isso, né? Olha só, ele é o jogador com mais duelos ganhos, mais desarmes feitos, mais interceptações e o que mais sofreu pênaltis nesse caso, nem apenas um, no time do Corinthians. Gente, são 106 duelos, são 32 desarmes e 20 interceptações. Ele lidera todos esses quesitos na equipe do Corinthians. E olha que ele não é zagueiro, enfim, não é do sistema defensivo, ele é um meio-campista. E ele lidera todos esses quesitos. Ele é o segundo jogador que mais sofreu faltas, 32. Segundo em mais cortes, 35. Segundo em duelos aéreos ganhos, 41. E em ações defensivas, 107. Esse é o Ranieri, camisa 14, que está assombrando, titular absoluto e não se machuca, né? Joga todos os jogos a pleno, com muita disposição, muita garra. Esse entendeu o que é vestir a camisa do Corinthians. Monstro! E falando do Juventude, que é o adversário, que muita gente não consegue acompanhar, eu acompanhei bem por acompanhar o Campeonato Gaúcho. O Juventude disputou 2 semifinais contra o Inter, depois 2 finais contra o Grêmio. É treinado pelo Roger Machado, que foi especulado no ano passado, pouca gente sabe disso, mas foi, é informação, eu tenho ela. O Duílio contatou o Roger com a repercussão negativa. Ele foi no Luxemburgo, mas o Roger poderia ter sido técnico do Corinthians no ano passado, vejam só. Ele ficou o ano inteiro sem trabalhar, voltou no Juventude sucedendo o Thiago Carpini e fez um grande Campeonato Gaúcho, eliminou o Inter, chegou na final, perdeu para o Grêmio só o último jogo e começou empatando com o Criciúma esse Brasileirão, vai agora receber o Corinthians em casa. É um time muito físico, muito competitivo e muito difícil de superar. O Grêmio conseguiu no segundo tempo, no primeiro tempo ele consegue uma virada no finalzinho do primeiro tempo ali, sai perdendo, vira o jogo no primeiro tempo, faz um terceiro no segundo para ser o campeão gaúcho, mas foi difícil porque o Roger monta muito bem suas equipes e ele tem alguns jogadores, cara,
que são muito difíceis enfim, de ultrapassar. Tem alguns desfalques, o Edson Carioca, que é um cara que foi muito bem atacando ali pelo lado esquerdo, muita força física, recompõe, marca e ataca, uma loucura esse cara. E o Gilberto, o Gibagol, né, que todo mundo conhece, que também acabou sofrendo uma lesão muscular de última hora. Então, a escalação deve ter o Gabriel Vasconcelos no gol, que fez um bom campeonato gaúcho, o João Lucas, aquele lateral que veio do Santos, o Rodrigo San, que a gente conhece muito bem aqui do interior de São Paulo, já jogou em várias equipes, muito forte fisicamente. O Zé Marcos também na defesa, fez um gol na final contra o Inter, na semifinal, na verdade, né? O Grêmio estava tentando contratá-lo. E o Gabriel Inocêncio, lateral esquerdo, aquele ex-Água Santa. No meio-campo, o Jadson corre uma barbaridade. Kaique Gonçalves, meu Deus do céu, o que esse maluco correu nos jogos contra o Inter e contra o Grêmio. Marca um pitbull, assim, corre o campo inteiro, uma loucura. Aí Lucas Barbosa e Nenê. O Lucas Barbosa ex-Santos, né? O Nenê a gente conhece, enfim, tá na provável escalação para o time titular, o jogo em casa, o Roger tá com alguns desfalques. Na frente o Jean Carlos, que é um meia atacante, né, também motorzinho, distribui o jogo e tudo mais, e o Eric Farias, que é bem rápido, ou seja, um time sem centroavante diante das ausências que tem o Roger Machado. Essa deve ser a provável escalação. Temperatura baixa, um time que corre, que marca, que vai em busca da sua primeira vitória, né? Empatou com o Criciúma na estreia. Da mesma forma o Corinthians, que também empatou com o Atlético em casa e agora vai em busca de vencer esse jogo do Juventude. Eles não vão disputar a mesma coisa, o Juventude vai primeiramente disputar a permanência na Série A e o Corinthians eu imagino que, enfim, se crescer durante a competição pode brigar por uma vaga na Libertadores. Então a gente está falando de prateleiras diferentes, mas nesses jogos tem que se impor. Tem que buscar pontos, tem que buscar uma vitória, tem que fazer o diferente, tentar surpreender. O Corinthians tem uma boa equipe e pode muito bem sair com um resultado positivo, mas vai ter que jogar mais, evidentemente, do que jogou contra a equipe do Galo. O que vocês acham? Comentem aqui. Inscreva-se no canal, estou aguardando a sua inscrição. Fiel, jogo duro hoje, 8 horas da noite. Acompanha aí pela sua televisão, pelos seus canais de streaming. Vai ser show de bola. Eu quero muito ver essa formação 4-4-2. Não acho que o Coronado tem que jogar no lugar do Wesley. Eu acho que o Wesley tá vindo bem, mas às vezes ele toma umas decisões erradas. Eu acho que precisa trabalhar ainda mais. Ele deu boa sequência de jogos. O Corinthians já com uma cara, um padrão tático. Vem melhorando, vem batendo de frente com times fortes como o Galo. Empatou para um Corinthians estar todo bagunçado, perdendo de todo mundo. Tem uma formação tática legal, tá batalhando, guerreando em campo e agora tem que trabalhar o ataque ali, mais criatividade, mais bola chegando no ataque, fazer mais gols, mas mesmo assim o Corinthians vem marcando muitos gols, mas às vezes a gente vê dificuldade, mas é isso. Um time inteiro novo, um técnico novo, uma gestão nova, não dá para se comparar com um time que vem há 2, 3 anos jogando junto com o mesmo técnico, então a gente tem que dar tempo ao tempo. Deu ordem na casa, o time está mais competitivo, está mais organizado, com uma formação titulares já, a gente já consegue saber a escalação do Corinthians de cabeça, uma peça ou outra que muda. Agora aí testando novas peças, melhorando o ataque, criando mais, trazendo mais criatividade para o ataque. É assim, é normal, é um trabalho, a gente precisa dar tempo. Acredito muito no Corinthians para esse ano, hoje um jogo difícil, mas eu quero ver Coronado atuando com o Garro ali, na frente dos dois volantes. E o Maicon chegando para apoiar também junto com os laterais. E Romero e Yuri Alberto, se for tirar o Wesley, na frente. 4-4-2. Não acho que o Coronado tem que jogar na ponta no lugar do Wesley, mas não sou técnico, é só minha opinião. Deixa aí a sua opinião nos comentários. E Ranieri monstro. Uma das melhores contratações do Corinthians, se não a melhor, para esse novo time aí do Corinthians. A camisa vestiu como se fosse a segunda pele dele e tá com números incríveis. Deixa a sua opinião sobre o Ranieri aqui nos comentários. Se inscreva, deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho e até o próximo vídeo. Valeu, vai Corinthians!